Olá, meus queridos alunos, eu sou a professora Diane Marques, professora de Ciências do Ensino Fundamental 2. Tudo bem com vocês, meus queridos alunos? Eu espero que sim. Bom, como vocês já sabem, nós estamos estudando a unidade 3 com o título Diversidade da Matéria. Na última aula, nós iniciamos o nosso conteúdo do segundo bimestre, que inicia pela unidade 3, com esse determinado título, Diversidade da Matéria, e hoje nós vamos estar dando continuidade, né? Vamos estar iniciando mais uma semana de estudos. Então, eu peço que nesse momento você pegue seu livro didático, que você abra seu livro didático na página 9 e vamos continuar o conteúdo que estamos trabalhando da unidade 3. Bom, na nossa aula, né, vamos então continuar falando sobre ligações, né? Então, os átomos, como vocês já sabem, os átomos dos elementos químicos, eles têm essa tendência, né, a se ligar uns aos outros para adquirir a estabilidade, né, de um gás nobre na tabela periódica. Então, você sabe que existe um grupo lá na sua tabela periódica chamado de gases nobres, que são os elementos químicos que têm estabilidade. E aí, os elementos químicos, eles têm essa tendência a se ligar a outro elemento químico para adquirir essa estabilidade que os gases nobres possuem. Outro ponto também que eu gostaria de deixar claro para vocês é que a partir de agora você precisa necessariamente estar com a sua tabela periódica, né? Como você sabe, no primeiro bimestre nós estudamos detalhadamente a tabela periódica e no segundo bimestre nós vamos estar continuando, né, a usar essa tabela periódica. Então eu preciso que você esteja sempre com a sua tabela periódica acompanhando nossas aulas de química. Então, na última aula, nós falamos sobre ligação covalente, que é aquela ligação em que os átomos, né, eles compartilham elétrons da última camada, que é a camada de valência. Você aprendeu também o que é a camada de valência, que é a camada mais externa, né? O nível mais externo em que um elétron ele pode ir em um determinado elemento químico. Então, na aula de hoje, a gente vai estar falando, então, agora, sobre ligação iônica. Então, como o próprio nome dele já sugere, a ligação iônica, ela ocorre pela interação, né, de íons, de cargas opostas, né? E aí você tem que relembrar o que é íons, né? Íons nada mais são que átomos, né, que perdem ou ganham elétrons. Então, toda vez que você tem um átomo e que esse átomo ele perde ou ganha elétron, você já sabe que você tem a produção de um íon. Isso vocês têm que ter bem na mente de vocês. O que vem a ser esse íon, né? Então, a ligação iônica, ela nada mais é que essa interação entre esses íons, né? Entre átomos que produzem íons de cargas opostas, ou seja, a interação de um íon negativo com um íon positivo. E aí, esses íons, né, de cargas opostas, eles se atraem, né, através de uma força chamada de força eletrostáticas, que faz com que esses dois íons eles se unam para adquirir estabilidade eletrônica, né? Para adquirir estabilidade como se fosse de um gás nobre, né? Ou seja, o gás nobre ele tem estabilidade porque ele é um gás que tem 8 elétrons na sua camada de valência. Então, a ligação iônica ela ocorre por essa transferência de elétrons de um átomo para o outro ou também pelo recebimento de um elétron de um átomo para o outro, né? Por isso que ocorre, a ligação iônica ocorre entre essa interação de íons. Então, na ligação iônica, você vai ter elemento químico que vai perder elétron para outro, e esse elemento químico normalmente ele é um metal, e você vai ver átomos de elementos químicos que ele vai tender a receber
elétrons, ou seja, esse elemento químico que recebe elétron, normalmente ele é um não metal. E aí a gente tem que lembrar a seguinte coisa, né? Que quando um átomo ele perde elétrons, ele forma um íon positivo chamado de cátion. E quando esse átomo ele ganha elétrons, você já sabe que está havendo o quê? A formação de um íon negativo, chamado de ânion. Fixem bem isso na mente de vocês. Quando um átomo ele perde elétron, ou seja, ele forma um íon positivo, eu já sei que eu tenho um íon cátion. Quando esse átomo ele tem a tendência a ganhar elétrons, ele forma um íon negativo, ou seja, ele forma um íon chamado de ânion. Não esqueçam disso. Vamos então aqui pegar o exemplo do cloreto de sódio. O cloreto de sódio ele é mais conhecido como sal de cozinha. Vamos então entender aqui como que ocorre a ligação iônica entre os átomos. Vamos pegar o exemplo aqui do cloreto de sódio, que é o NaCl. O cloreto de sódio, para quem não sabe, é o sal de cozinha, né? Então, eu tenho aqui dois átomos, né, se unindo. O sódio e o cloro. O sódio, primeiro você tem que fazer a distribuição eletrônica do sódio. Qual é a distribuição eletrônica do sódio? O sódio tem o número atômico 11, a distribuição eletrônica dele vai ficar como? 1s2, 2s2, 2p6 e 3s1. A camada de valência dele é essa aqui, ó. Tem quantos elétrons na camada de valência dele, na última camada? Um elétron. Estão vendo aí? Possui somente um elétron da camada de valência. Então, o sódio aí nessa ligação iônica, ele é um elemento químico, por ele ter um elétron na sua camada de valência, ele vai ter a tendência a perder esse elétron para ele adquirir estabilidade. Já o cloro tem o número atômico de número 17, a distribuição eletrônica dele em nível e subnível vai ficar como? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 e 3p5. A camada de valência dele é esses dois aqui, 3s2 e 3p5. Tem quantos elétrons aqui na camada de valência? 5 mais 2, 7. Ele tem 7 elétrons na camada de valência. Então, o cloro é um elemento químico que ele tem a tendência para adquirir estabilidade, ele tem a tendência a adquirir elétrons, ou seja, ele precisa de apenas um elétron para ele adquirir estabilidade atômica, né? Ou seja, para ele atingir os 8 elétrons da camada de valência. Então, nessa situação aí do cloreto de sódio, o sódio, que é o Na, ele é um elemento químico que ele tem a tendência a perder o único elétron que ele tem na camada de valência para ele adquirir estabilidade. E o cloro é outro átomo de elemento químico que tem 7 elétrons na sua camada de valência, então ele tem a tendência a ganhar um elétron para ele adquirir essa estabilidade. Então, para que esses dois elementos químicos, o sódio e o cloro, eles adquiram essa estabilidade de uma configuração parecida com uma de um gás nobre, ou seja, com 8 elétrons na camada de valência, o que vai acontecer? Esse sódio aqui, ó, ele vai ter que transferir esse único elétron que ele tem aqui na sua camada de valência para o cloro, para que o cloro atinja a estabilidade de 8 elétrons e o sódio também, para que ele adquira a estabilidade de 8 elétrons na sua camada de valência. Então, você tem o átomo sódio e o átomo cloro. Esse átomo sódio, ele vai ceder esse único elétron que ele tem aqui, ó, na camada de valência, para o átomo cloro. Quando ele ceder, quando ele transferir, o que vai acontecer? Com a transferência desse um elétron para o cloreto, né, para o sódio, o que vai acontecer? Eles vão se estabilizar. Olha só. O sódio ele vai ficar com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 na sua camada de valência, na sua última camada. E o cloro vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
elétrons também na sua camada de valência, ou seja, eles vão adquirir estabilidade. E aí, quando esse sódio transferir esse único elétron que ele tem na camada de valência para o átomo de cloro, o que vai haver? A formação de um cátion, chamado de íon sódio, e um ânion chamado de íon cloreto. Ânion por quê? Porque esse ânion que criou aqui, ele vai ficar com o sinal positivo, ou cátion, desculpe, né? Cátion por quê? Porque ele vai ficar com o sinal positivo. E o íon cloreto vai ficar negativo por quê? Porque ele ganhou. Então, vai ficar a carga dele aqui negativa. E aí nós temos que entender o que é um composto iônico. O composto iônico, senhores, nada mais é que a força de atração entre o íon positivo e o íon negativo. Ou seja, no exemplo que a gente viu aí, né, do cloreto de sódio, o composto iônico que eu tenho aí é essa atração do íon positivo, Na+, com o íon negativo, Cl-. Portanto, a principal razão para que esses elementos químicos eles adquiram a estabilidade é porque esses compostos iônicos, para eles estarem estáveis, eles precisam dessa interação, né, de cargas opostas, ou seja, eles precisam dessa interação de carga positiva com carga negativa. É por isso que eles são chamados de compostos iônicos, por causa dessa atração do íon positivo pelo íon negativo. Então, na realidade, não há interação apenas entre os cátion, sódio, e o ânion cloreto. Essa interação, ou seja, essa atração que mantém esses íons unidos, liberando energia, faz com que um grande número deles ocupe posições bem definidas em um arranjo ou em uma rede cristalina de alta estabilidade, em que um íon interage com o outro. O par iônico é apenas um recurso didático que nos auxilia numa melhor compreensão dessa ligação. Então, essa representação que a gente teve aí, né, desse par, desses íon Na+, que é o positivo, e o Cl-, que é o negativo, o íon negativo, ele é apenas uma representação mínima que a gente faz. Mas se a gente fosse observar mesmo a nível microscópico, a gente vai ver o quê? Que essa interação entre esses pares de íon negativo e positivo se dá numa rede cristalina, olha só, uma rede cristalina como essa que nós vemos aqui na imagem A e na imagem B, ou seja, os átomos eles se ligam em uma rede muito grande de um átomo se ligando a outro, ou seja, átomos de sódio se ligando a de cloro, né? Então não é essa representação simplesinha que a gente faz aí de Na+, Cl-, ou seja, os átomos de sódio e de cloro, para formar o cloreto de sódio, eles se unem numa rede muito grande de ligações de átomos de sódio e de cloro, que são representados aí como na imagem A e na imagem B. Então, para a gente simplificar essa representação, né, desse monte de átomos, um interligados em um outro, a gente usa para simplificar a representação de Lewis, né, que foi aquela que nós aprendemos nas aulas passadas. Então, você tem aqui os átomos de sódio e os átomos de cloro. O átomo de sódio, ele tem um elétron na camada de valência e o átomo de cloro tem 7 elétrons na camada de valência. Então, para que eles adquiram estabilidade, o que vai acontecer? Esse sódio ele vai liberar esse único elétron que ele tem na camada de valência para o cloro. E aí eles vão adquirir estabilidade. Então, quando esse sódio ele liberar esse único elétron para o cloro adquirir estabilidade com 8 elétrons, o que vai acontecer? Esse sódio vai produzir um íon positivo e o cloro, que vai ganhar esse elétron do sódio, vai produzir um ânion
negativo. E aí os dois adquirem a estabilidade. E aí a gente tem a fórmula correta de um composto iônico deve apresentar o menor número possível de cátion e ânions. De que maneira, né, de certa forma, apresente um conjunto eletricamente neutro, ou seja, para que estejam na mesma quantidade, né, de carga positiva e carga negativa. E aí nós temos que entender o que é essa fórmula. A fórmula mínima é a fórmula que mostra, que indica a menor relação entre o íon. Vamos pegar aqui o exemplo do cloreto de sódio. O cloreto de sódio, como ele tem a carga negativa Na+, e o ânion Cl-, eles são iguais e mínimas, né? E quando eles se combinam numa proporção de 1 para 1, né? Portanto, a fórmula do composto iônico vai ser qual? NaCl. Por quê? Porque o sódio, ele doou apenas um elétron para o cloro e o cloro recebeu apenas um elétron do sódio. Ou seja, a proporção aí foi de 1 para 1. Então, a fórmula mínima vai ser qual? NaCl. Por quê? Porque eles doaram e receberam o mesmo número de carga, né? O Na doou uma carga positiva e o Cl- recebeu uma carga, né, negativa, ou seja, a proporção entre eles foi de 1 para 1, a proporção ideal. Ou seja, o número de elétrons perdido foi igual ao número de elétrons ganho, né? E aí a fórmula mínima é que vai mostrar a relação entre íons numa proporção de menor quantidade. Então, se você tem o cátion Na+ e o ânion Cl- unidos, a fórmula mínima deles vai ser NaCl, porque o sódio doou, né, ele perdeu um elétron e o cloro ganhou um elétron. E aí ele disse que a fórmula de Lewis é útil também para determinar as fórmulas de substâncias iônicas com mais de um cátion ou mais de um ânion. Vamos pegar aqui o exemplo. A interação entre os íons derivados do átomo magnésio e flúor para a formação do fluoreto de magnésio. Número atômico do magnésio, 12. Número atômico do flúor, 9. Como que fica a distribuição eletrônica do magnésio? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2. Distribuição eletrônica do flúor, que o número atômico é 9. 1s2, 2s2, 2p5. A camada de valência do magnésio tem quantos elétrons? 2. Aqui, ó, 3s2, a última camada. Tem 2 elétrons. Portanto, o magnésio ele tem a tendência ao quê? A perder, porque ele tem 2 elétrons, então é mais fácil ele perder esses 2 elétrons para ele ganhar estabilidade. E o flúor? O flúor, aqui ó, na última camada, que é 2s2 e 2p5, ele tem 7 elétrons na camada de valência. Ou seja, ele tem a tendência a ganhar um elétron para que ele possa adquirir estabilidade. Só que aí nesse caso eu tenho o magnésio que vai doar 2 e o flúor que só precisa receber mais 1. Então, de acordo com a regra do octeto, para que os dois adquiram essa semelhança de estabilidade de um gás nobre, ou seja, que é para que a sua camada de valência tenha os 8 elétrons completos, é necessário que o magnésio ele perca 2 elétrons e o flúor adquira quantos? 1 elétron na camada de valência. E aí, para que ocorra, né, essa estabilidade, o que vai ter que ser feito? Terá que ser utilizado o quê? Ou seja, para o magnésio doar esses 2 elétrons para o flúor, o que vai acontecer? Ele vai precisar usar
mas ele vai precisar usar mais de uma molécula de flúor, ou seja, esse cátion magnésio, ele vai precisar doar esses 2 elétrons para 2 átomos de flúor. Então, vamos observar isso aqui na imagem. Então, você tem aqui o magnésio. O magnésio ele tem a tendência, né? Ele é um cátion que perde 2 elétrons da camada de valência para o flúor. Só que o flúor ele só precisa receber 1. Então, para que essa molécula adquira estabilidade, essa substância, né, adquira estabilidade, o que vai acontecer? Esse magnésio ele vai precisar doar esses 2 elétrons para 2 átomos de flúor. Aí um desse aqui vem para cá e o outro desse aqui vem para cá. E aí, ó, aí fica dessa forma os íons formados. O cátion 2+, e 2 átomos de flúor, né? Menos. Então, um exemplo, né? A carga do cátion é igual a 2+, magnésio fica assim, 2+, e a do ânion, que é 1, né? Vai ficar 1- ou só o tracinho de menos, para que se forme um conjunto eletricamente neutro, ou seja, para que a quantidade de carga positiva seja a mesma quantidade de carga negativa. E aí o total de cargas opostas vai ser iguais, ou seja, a quantidade de carga negativa vai ser igual à quantidade de carga positiva. Aí vamos pegar aqui outro exemplo, né? A interação entre os íons derivados do átomo de alumínio e oxigênio para a formação do óxido de alumínio. Aí você tem o alumínio, número atômico do alumínio que é 13, a distribuição eletrônica, em que a camada de valência do alumínio você tem 3 elétrons, portanto ele tem a tendência a perder elétrons. Já o oxigênio ele tem 6 elétrons na camada de valência, então ele tem a tendência a ganhar elétrons para adquirir a estabilidade. Então, de acordo com a regra do octeto, né, é necessário que o átomo de alumínio ele perca, olha só, esses 3 elétrons da camada de valência. E que o átomo de oxigênio ganhe 2 elétrons, que ele ganhe, né, 2 elétrons na camada de valência para adquirir estabilidade. E aí, o que vai acontecer? Para que ocorra isso, vai ser necessário a gente utilizar o quê? 2 átomos de alumínio para 3 átomos de oxigênio para que ocorra essa estabilidade. Ou seja, a proporção aí já vai ser diferente, vai ser de 2 para 3. Ou seja, eu vou precisar de 2 átomos de alumínio para 3 átomos de oxigênio. Ou seja, eu vou precisar de 2 cátions de alumínio e 3 ânions de oxigênio para que ocorra a estabilidade. Aí você vai ter o quê? 6 cargas positivas e 6 cargas negativas. Ou seja, aí você já percebe que eles adquiriram, né, essa estabilidade de carga, essa estabilidade de quantidade de cargas, e adquiriram a estabilidade também na sua camada de valência como um elemento químico gás nobre da tabela periódica. E aí, mediante isso, nós temos, né, a formação da fórmula desse composto iônico, que vai ser Al2O3, ou seja, 2 átomos de alumínio, 2 cátions, né, com 3 ânions. Ou seja, 2 átomos de alumínio foram usados com 3 átomos de oxigênio que foram usados nessa substância, para que pudesse ocorrer a estabilidade. Então, a fórmula química desse composto iônico vai ficar Al2O3, porque ele usou 2 átomos de alumínio com 3 átomos de oxigênio. E aí, um método prático para a gente determinar a fórmula mínima é usar como índice da quantidade de cátions o número que representa a carga do íon com o índice da quantidade de ânion. O número corresponde à carga do cátion, né?
Dessa maneira, o total de cargas positivas, multiplicação entre o número de cátions e sua carga, será igual ao total de carga negativa, multiplicação entre o número de ânions e sua carga. Então, para a gente descobrir, né, a fórmula química a ser usada, é só a gente pegar esse exemplo aqui, a gente multiplicar o número do cátion com o número de cargas. Qual é o número do cátion? Aqui no caso é 3. Quantas cargas tem? 2. Então a gente multiplica. 3 vezes 2 vai dar 6. E aqui no oxigênio, qual é o número do ânion? 2. Quantas cargas tem? 3. Então é só pegar 2 vezes 3, que aí eu tenho a fórmula mínima desse composto. E aí a gente vê que a carga positiva vai neutralizar a carga negativa, que vai ser igual a 0. E aí a gente falando agora sobre a carga dos íons na tabela periódica. Então, a carga de um íon monoatômico, o que é um íon monoatômico? É aquele íon que é formado por apenas um tipo, ou seja, por apenas um único elemento químico, por apenas um único átomo de elemento químico. E aí, olhando essa carga do íon monoatômico, a gente pode determinar características, né, dos átomos dos elementos químicos da tabela periódica. Então, vamos observar, então, a partir de agora, né, a tabela periódica de cátion e ânions formados por alguns elementos químicos monoatômicos da tabela periódica. Então, a gente observando aqui, né, essa ilustração da tabela periódica mostrando cátions e íons monoatômicos, né, que são formados por um único átomo de elemento químico, e a gente vê o quê? Que o pessoal do grupo 1, grupo 2 e grupo 3, que é também chamado de grupo 13, que são elementos representativos, eles formam íons, né, de carga 1+, 2+, e 3+, né? Ou seja, são elementos químicos que eles têm a perder 1, 2 ou 3 elétrons ali na sua camada de valência. Já os elementos químicos de transição, que pertencem aqui ao grupo B, que vai de 3B a 2B, né, são elementos químicos que eles tendem, né, a produzir formação de íons com mais de um íon, né? Por exemplo, aqui o ferro, vamos pegar o exemplo aqui do ferro. O ferro, ele pode formar, né, mais de um íon. No caso aí, o 2+ e o 3+, ou seja, o ferro 2+ e o ferro 3+. Já o pessoal do grupo 15, 16 e 17, que são elementos representativos, eles são elementos químicos que formam ânions, né? De carga 3-, 2- e 1-, ou só o menos, ou seja, eles têm a tendência a receber, né? A ganhar 3 elétrons, 2 elétrons ou 1 elétron. Existe também, né, compostos iônicos que eles são constituídos, né, por mais de um elemento químico, né, que eles são chamados de íon poliatômico, que é o exemplo que nós temos aqui, ó, do Ca2+, S2-, né? Então, aqui nós temos aqui uma representação de um íon monoatômico. Já o poliatômico é aquele em que é formado, né, constituído por mais de um elemento químico, que no caso aqui, vamos pegar esse exemplo aqui desse íon poliatômico, o NH4+, que é o ânion carbonato. Então, o ânion carbonato, se você observar, ele é formado por nitrogênio e hidrogênio. Então, você tem aqui a representação dele, né? É um íon poliatômico. Por quê? Porque a sua formação se dá por mais de um átomo de elemento químico, né? E a sua fórmula molecular vai ser qual? NH4Cl. E tem um outro exemplo aqui, que é do
do ânion carbonato, o COL3 2-, que é esse aqui, Na mais COL3 2-. E aí você tem a fórmula dele, que é Na2CO3. E aí a forte atração entre os íons de cargas opostas faz com que as substâncias iônicas sejam geralmente sólidas à temperatura ambiente, né? E aí, para que elas entrem em processo de fusão e de ebulição, elas precisam atingir temperaturas altíssimas para que elas possam, né, mudar de fase. E aí, esses íons, eles têm propriedades muito rígidas, né? Porque eles formam estruturas rígidas, porque eles formam ligações muito fortes, que permitem a eles ter na temperatura ambiente, estar no estado sólido. E aí, quando eles estão unidos nessas cargas, eles produzem corrente elétrica. Então, quando você tem um composto iônico junto ali, fazendo reação química, você sabe que você tem a produção de corrente elétrica. No entanto, quando esses compostos eles são aquecidos, ou seja, eles recebem energia térmica, o que faz? O que acontece? Ocorre um rompimento dessa força de atração entre esses íons positivo e negativo, né, entre esse composto iônico, e aí automaticamente a substância ela deixa de ser sólida e passa a ser líquida, né? Ela se funde, ela sai do estado sólido para o líquido. E aí essa mobilidade, né, que é feita através dessa fundição, permite que ocorra, né, a condução da corrente elétrica. E aí os compostos iônicos, eles são excelentes produtores de corrente elétrica, ou seja, eles fazem um fluxo, eles têm a capacidade de produzir um fluxo ordenado de elétrons, que é a corrente elétrica. Então, a substância iônica, quando ela é dissolvida em um solvente, por exemplo, em água, nós dizemos que essa substância iônica ela está no processo de solvatação, né? Então, quando você coloca o solvente nessa substância, né, iônica, nesse composto iônico, o que vai acontecer? A atração entre os íons positivo e negativo, ele vai ser removida, ou seja, vai ocorrer a separação, a movimentação desses íons. Então, a dissociação iônica nada mais é que a separação dos íons positivo e negativo feita através de um solvente, que no caso aí da água. Olha só a dissociação do cloreto de sódio, né, em água. Então, ele tem aqui água e você coloca o sódio cozinho NaCl, né, que é um composto iônico, né, porque tem cargas positivas e negativas. O que vai acontecer? Quando for colocado na água, o que a água vai fazer? A água vai separar esse composto iônico, ela vai separar o composto sódio, que é o íon positivo, do composto cloro, que é um ânion negativo. Então, a água ela tem essa capacidade de separar, ou seja, ela faz a dissociação iônica, ela separa os íons, o íon negativo do íon positivo. Então, esse movimento de carga positiva e negativa, que permite a condução da corrente elétrica na solução, vai fazer o quê? Que esses compostos eles sejam separados, eles sejam, né, sejam dissolvidos em água. E aí, quando acontecer isso, o que vai acontecer? Vai haver o que? A produção de eletricidade. E aí, quando esses compostos iônicos eles são dissolvidos, né, na água, eles são colocados em contato com a água, o que acontece? Essas cargas positivas e negativas, elas tendem a produzir corrente elétrica. Por isso que os compostos iônicos são excelentes condutores de eletricidade. Aí o mesmo não acontece quando você coloca o açúcar na água,
né? O exemplo aqui nós temos a pessoa colocando um pouco de açúcar na água. Então, enquanto o sal de cozinha, né, é formado por íons, que quando eles se separam com a mistura com a água, eles produzem, né, a eletricidade, produzem corrente elétrica, né, eletrização. O açúcar, por ele ser constituído apenas por moléculas, ele não vai produzir essa eletricidade. Então, quando essa molécula do açúcar entra em contato com a água, o que acontece? A água ela apenas vai dissolver o açúcar. E aí, a dissolução, né, a separação desse composto pode ser representado dessa forma. Tem aqui o açúcar, que a fórmula química dele é C12H22O11, dissolvido em água. O que acontece? Não vai acontecer nada. Não vai haver separação, né? Não vai haver formação de partículas eletricamente carregadas. Por quê? Porque o açúcar ele é apenas um composto, né? Um composto covalente. Ele é apenas um composto que que compartilha elétrons da camada de valência, ou seja, ele não cede nem recebe. Então, esses tipos de compostos, né, moleculares como o açúcar, eles são maus condutores de eletricidade. Bom, meus queridos, então, por hoje é só. Vamos para a nossa atividade de hoje. Você não tem atividade no livro didático, mas nós temos atividade no livro de atividade do aluno. No livro de atividade, você irá fazer a página 7, questão 10, 11 e 12, da página 7, tá bom, meus queridos? Essa é a nossa atividade de hoje. Então, exercitem aí e até a próxima aula.